Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro. As seleções foram convocadas para a Copa do Mundo. Vamos então conferir e também comentar essas convocações. O Japão foi a primeira seleção a ser convocada e não apresentou nenhuma surpresa. Destaco aqui o atacante Kamada, que está em grande fase no Frankfurt. A Costa Rica também não trouxe novidades, tendo os coroas Navas, Duarte, Brian Ruiz, Celso Borges e Campbell. Atenção aos garotos Bennett e Contreras podem surpreender. A seleção brasileira foi a terceira a ser convocada, e acredito que como surpresa mesmo, apenas Gabriel Martinelli do Arsenal. Achei arriscado o Tite convocar tantos jogadores ofensivos, tendo apenas 4 zagueiros no grupo de jogadores. Bremer é um ótimo zagueiro, mas atuou muito pouco, ao meu ver, para ter mais prestígio que Gabriel Magalhães com o Tite, que vem bem demais no Arsenal e também teve boas atuações na seleção. Além disso, ele é um zagueiro canhoto que contribui muito na saída de bola pelo lado esquerdo, diferente de todos os outros zagueiros que são destros. Daniel Alves foi a grande decepção, é um jogador com grande história, mas está muito mal em seu clube, tem 39 anos de idade e ao ser exigido pode complicar muito, principalmente enfrentando os melhores atacantes do mundo em uma competição de tiro curto, onde o erro pode ser fatal. Laterais como Fagner, Marcos Rocha, Mike, Igor Vinícius, Emerson Royal, Dodô eram algumas opções, muito melhores que Daniel. Por fim, acho que Scarpa, voando no Brasileirão, valia muito mais a pena levar do que Everton Ribeiro, que pouco acrescenta nesse time. Scarpa tem bola parada e todo mundo sabe o quanto uma bola parada pode decidir jogos, e essa seleção não tem nenhum especialista nesse quesito. A Dinamarca foi a quarta seleção a ser convocada e o técnico Hjulmand convocou apenas 21 jogadores, não trazendo surpresas entre os selecionados. Ficou por convocar mais 5 e acredito que alguma surpresa pode aparecer no restante da convocação. Destaque para Eriksen, que após ter quase perdido sua vida na Eurocopa, vai para sua terceira Copa do Mundo. A Austrália apresentou algumas novidades, os meias Keanu Bacos e Cameron Devlin, que tiveram apenas uma atuação pela seleção e foram gratas surpresas ao time trazendo maior juventude. O atacante Kuo chamou a atenção do mundo recentemente jogando pelo Central Coast e foi contratado pelo Newcastle. Ele tem apenas 18 anos e é grande promessa no futebol de seu país. Vice-campeã, a Croácia não apresentou novidades, teve uma convocação já esperada. Sugiro ficarem de olho nos meias Majer e Susic. A seleção suíça já apresentou uma surpresa de cara, levando 4 goleiros para a Copa. Além disso, 2 meias de 20 anos de idade, Jachari, do Luzerne, e Fabian Rieder, do Young Boys, que não tem nenhuma atuação ainda pela seleção. Gales não teve nenhuma novidade, contando com a dupla que conduziu essa geração aos melhores resultados de sua história, Bale e Ramsey. A França apresentou 25 nomes, acredito que Deschamps estaria esperando o aval clínico de algum jogador que está lesionado para definir o último nome, sofrendo muito com jogadores lesionados, inclusive muitos titulares. Talvez a maior surpresa seja Fofana, porque se contasse com Pogba e Kanté ele não seria convocado, mas quanto aos demais, tudo conforme previsto. Senti falta apenas de Mendy, lateral que está em grande fase no Real Madrid. Acredito que pela baixa quantidade de meias, o último nome deve ser um jogador dessa posição. Na seleção camaronesa achei que faltou apenas Júnior Onana, do Lens, que foi até titular em muitas partidas nas eliminatórias. Nkoudou naturalizou-se camaronês e está presente nessa convocação. Os jovens Mbakele e Soibu Maru foram surpresas na convocação. Seleção norte-americana, como era previsto, levou muitos jovens. Acredito que a intenção seja dar experiência para eles e na Copa de 2026, jogando em casa, fazer uma grande competição. Achei apenas estranho Paul Arriola não estar presente, já que ele teve uma grande temporada e vinha jogando com muita regularidade na seleção. Mazraoui e Ziyech foram chamados por Regragui e Marrocos terá força máxima no Mundial. Exausoli, jogador da base do Barcelona de 20 anos, foi uma novidade. Lukaku vem sofrendo com lesões e chegou a ser dúvida a sua presença na Copa, mas foi confirmado pelo técnico Roberto Martínez, tendo a Bélgica todas as suas estrelas presentes na Copa. As surpresas foram os jovens Woltefeis e De Bast. Na lista alemã, meu espanto foi não ter Marco Reus entre os convocados. Flick resolveu apostar em jovens promessas, como o zagueiro Kotchap, ADM e o fenômeno Moukoko, que com 17 anos está voando pelo Dortmund. Para o lugar de Werner, Füllkrug foi chamado, já que a seleção alemã tem muitos jogadores que fazem várias funções no ataque, mas o centroavante raiz como Klose e Mário Gomes não vem tendo renovação. Mas a maior surpresa para mim foi Mário Götze retornar à seleção, já que não fazia uma partida desde 2007 pela Alemanha. Muito bom ver a recuperação da carreira de um grande jogador que marcou o seu nome na história alemã fazendo o gol do título de 2014.
Com sérios problemas nas laterais, perdendo Reece James e Chilwell por lesões, Southgate surpreendeu ao convocar Walker, pois parecia muito improvável sua presença na Copa. Calvin Phillips também era considerado um nome fora das possibilidades, mas conseguiu se recuperar a tempo. As surpresas foram os meias Maddison, que não disputa uma partida pela seleção desde 2019, mas Southgate era cobrado para convocar o meia que está jogando muita bola no Leicester, e ainda o Wilson, que há muito tempo não estava presente nas listas do treinador, mas está em grande fase jogando pelo Newcastle. Sancho ficar de fora foi uma surpresa negativa para mim. A Polônia não teve nenhuma novidade. Lewandowski, Szczesny e companhia foram convocados e destaco aqui dois jovens valores que podem surpreender. Zalewski da Roma e Kaminski do Wolfsburg. Com 3 brasileiros, Pepe, Matheus Nunes e Otávio, a seleção portuguesa teve uma convocação bem previsível. Achei que faltou o Gonçalo Guedes, gosto do seu estilo de jogo e acho que caberia ali, principalmente por não ter Diogo Jota. Ainda faltou Renato Sanches e fiquei surpreso com a convocação de Antônio Silva, zagueiro de 19 anos do Benfica. O Uruguai teve uma convocação previsível, mas senti falta do Terans nessa lista. É um jogador que tem muitos recursos para mudar um jogo e para mim ele é melhor até do que o titular Pelistri. Ronald Araújo, que era dúvida, foi convocado e ele aumenta muito a qualidade defensiva da equipe. Sem ele, o time teria uma zaga muito lenta. O lateral José Luiz Rodrigues foi uma novidade, tendo em vista que nunca disputou uma partida pela seleção. Sérgio Ramos havia sido pré-convocado por Luiz Henrique. Muita gente ficou na esperança da presença do zagueirão, mas como imaginava, ele não foi para a lista final da Fúria. O time teve uma mescla boa entre experiência e juventude. Temos muitos jogadores acima de 30 anos e muitos abaixo dos 23. De Gea e Kepa também ficaram de fora, e eu esperava que pelo menos um deles fosse. Van Gaal mudou de ideia, pois havia dito que levaria 4 goleiros e acabou levando 3. E a surpresa já começa ali. Sem Cillessen, que era o goleiro titular normalmente. Noppert, que nunca atuou pela seleção, foi convocado. Ainda temos as surpresas dos jovens Frimpong, Kenneth Taylor e Xavi Simons. Esse último, apesar de ser uma novidade, está em grande fase no PSV e muito se pedia a convocação dele, mas confesso que gostei muito dessa convocação. Mané nos deu um susto, mas estará presente na Copa. Talvez não jogue a primeira partida, mas deve estar em campo dali para frente. O Senegal terá sua melhor seleção da história em campo, com craques como Mendy, Koulibaly, Gueye, Kouyaté, além de Mané, é claro. Primeiro adversário do Brasil, a Sérvia não teve problemas com lesões e pode ficar com todas as suas estrelas. A convocação foi previsível, tendo os irmãos Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic, Kostic e companhia. Destaco aqui alguns jovens, como Ivan Illich e Erakovic. Na Argentina, 3 atletas eram dúvida: Di Maria, Dybala e Lo Celso. Um deles ficou de fora, e foi o meia Lo Celso, que fará muita falta ao meio de campo argentino. Alexis McAllister foi chamado em seu lugar. Cano não ter sido nem lembrado é uma grande injustiça, já que está fazendo uma enorme quantidade de gols e tendo uma temporada brilhante. O Qatar teve seus principais jogadores convocados e nenhum problema com lesões, assim como a seleção da Coreia do Sul, que é liderada por Son, e a Arábia. 2 dias depois, o treinador da Dinamarca divulgou os últimos 5 convocados. São eles: o goleiro Ronald, o lateral Ba, os meias Skov e Norgard e o atacante Poulsen. O Canadá é mais um time que também terá força máxima. A única dúvida era o veterano Hutchinson, mas ele estará presente para a felicidade dos canadenses. Na França faltava um para ser convocado, e ele foi Marcus Thuram, filho do lendário Lilian Thuram. Para aumentar ainda mais os desfalques franceses, Kimpembe foi cortado por lesão, e Axel Disasi do Mônaco foi chamado. A Tunísia foi convocada e terá seus principais nomes: Khazri, Malou, Skiri e Massakni. Foi outro país que chamou 4 goleiros nos 26 selecionados. Destaque para os jovens Hannibal Mejbri e Slimani. Gana terá alguns jogadores naturalizados, como Iñaki Williams e Lamptey. Tem uma seleção com muitos jovens presentes, o que é tradicional no país, que tem uma base forte. Fatawu, Afri, Seydou e Ibrahim Danlad são alguns deles. Contando com 16 jogadores que atuam na liga local, o México apresentou os 26 selecionados. O ponta corona do Sevilha é o grande desfalque da seleção, que tem Lozano, Jimenez e Ochoa como referências. O Irã teve um problema nos últimos dias com a lesão de Sardar Azmoun, do Leverkusen, mas o atacante foi chamado mesmo assim. Destaque para o centroavante Taremi, que em grande fase pelo Porto nessa temporada marcou 13 vezes em 19 jogos.
O Equador foi a última seleção a ser convocada e teve como surpresa Robert Arboleda, do São Paulo, que sofreu uma lesão grave há 5 meses e teve uma recuperação muito rápida. Uma novidade também da seleção equatoriana foi o filho do lateral Nícer Reasco, que jogou por São Paulo e LDU. Djorkaeff Reasco joga no New Old Boys e tem 23 anos. Então, amigos, vocês concordam com o que eu disse? Quem vocês levariam que faltou nessas seleções? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, também curtir esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.